Olá, meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana, boa noite. Quem fala é Antônio Peroba e nós estamos aqui hoje para conversar a respeito da prece. Gostaria de mandar um abraço aí para o nosso irmão Ramon, que coordena os trabalhos, e o nosso querido Celso Seara, que vem aí desenvolvendo arduamente um trabalho fantástico aí de divulgação da doutrina espírita. Meus irmãos, a prece é, sem dúvida alguma, uma das principais ferramentas que nos foram concedidas para que a gente pudesse minimizar as dificuldades no nosso caminhar aqui nesse planeta de provas e expiações. A espiritualidade nos concede, através da prece, a oportunidade de nos conectarmos a Deus. E como estamos aqui falando sobre a prece, vamos aproveitar o ensejo e iniciar o nosso trabalho com uma oração. Então vamos nos acomodar de forma tranquila para que a gente possa fazer a nossa oração, para que a gente possa nos conectar com os amigos espirituais. Então elevemos o nosso pensamento a Jesus, o meigo, doce, eterno Rabi da Galileia, o emissário maior de Deus nosso Pai, que aqui veio para poder nos auxiliar nessa jornada. Jesus amado, mestre amigo, gratidão é o termo que podemos utilizar para agradecer todas as benesses que temos recebido. Apesar de todas as dificuldades que temos, Senhor, no entendimento, no caminhar rumo à evolução, nós sabemos que Tu sempre estás a nos amparar. Que através dos Teus enviados, estamos sempre sendo amparados e que à medida em que quisermos nos conectar com as energias do amor e da luz, nós poderemos minimizar as nossas dificuldades. Rogamos a Ti, Senhor, que continue nos abençoando no firme propósito de o mais breve possível atingirmos os altiplanos celestes. Sendo assim, Senhor, rogamos a Ti que permaneças conosco, envolvendo, iluminando e nos conduzindo, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então vamos conversar um pouquinho sobre a prece. A prece está contida no Livro dos Espíritos, na lei natural, e ela tem por finalidade adorar, agradecer e pedir. Vejamos que é tríplice a função da prece. Vejamos também que a sua parte mais utilizada é aquela em que fazemos os nossos pedidos. É muito comum, em meio às orações, pedirmos. E a parte da gratidão já não é tão usual. E a parte da adoração, menos ainda. Então precisamos trabalhar aí os aspectos mais importantes dessa possibilidade que nos foi concedida, que é a prece, o orar. De tão
grande importância é a oração, que o próprio Mestre Jesus nos esclareceu e nos ensinou a oração que poderíamos elevar ao Pai. Até porque a oração, ela tem a possibilidade de fazermos a ligação direta com o Criador, com o Pai. Podemos, à medida em que oramos, nos conectar diretamente com a divindade. Olha como é importante e como é uma possibilidade grandiosa que temos de, através da prece, podemos atingir ao Criador. A prece é de uma eficácia muito grande. Evidentemente, depende muito do conteúdo que colocamos nas nossas preces. Depende muito daquilo que estamos almejando com a nossa oração. Até porque nós que já temos essa visão um pouco mais ampla de mortalidade de alma que a doutrina espírita nos traz, nós sabemos que estamos ainda num nível muito inferior, que é o segundo degrau no processo da evolução espiritual. Temos o mundo primitivo e logo após estamos nós aqui no mundo de provas e expiações. É verdade que caminhamos para a regeneração, né? Mas nessa condição que nos encontramos de provas e expiações, nos falta ainda a maturidade do espírito. Muitos ainda não sabemos, na realidade, pedir e o que pedir, né? A gente ainda tem dificuldade de entender as questões espirituais face à nossa ligação muito intensa com as coisas da matéria. Daí a nossa dificuldade maior de entender, ao ponto até de muita gente que está habitando este plano de provas e expiações não utilizar a oração, né? E é fundamental que a gente ore, né? Que a gente ore em dois momentos do nosso dia, são momentos de vital importância. O momento em que a gente desperta e o momento em que a gente retorna ao plano espiritual através do desdobramento sonambúlico, né? São momentos em que a gente precisa se preparar para iniciar um novo dia ou se preparar para as conexões que iremos fazer no estado de desdobramento espiritual. E esses momentos são de vital importância para que a gente ore. Mas, em verdade, deveríamos transformar as nossas vidas numa imensa oração. E isso a gente vai poder fazer à medida em que nós nos doarmos, né, com amor às nossas atividades, todas elas. Tudo aquilo que fazemos com amor, estamos orando. E se a oração é um canal que nos leva até Deus, tudo aquilo que estamos fazendo com a amorosidade, tudo se torna numa oração. Então se torna também numa ligação direta com o Pai, com o Criador, que nos concede a possibilidade de termos cada um de nós um mentor para nos conduzir, para nos auxiliar na nossa evolução. E repare, esse mentor, ele está num nível mais elevado do que o nosso, porque só o professor tem condições de ensinar ao aluno, né? O professor tem que ter uma qualificação melhor, maior, mais conhecimento, mais vivência do que o aluno, para que ele possa passar os seus conhecimentos
para que ele possa conduzir esse aluno nesta caminhada de aquisição de conhecimento. Assim ocorre também com os nossos espíritos protetores, com os nossos mentores ou anjos de guarda. Esses seres são seres que já estão num nível mais elevado que o nosso e se incumbiram de estar próximo a gente para que a gente possa ter as suas intuições, para que a gente possa trabalhar melhor as nossas decisões. Evidentemente, ele não irá fazer a nossa parte, ele não irá fazer o nosso trabalho, mas ele vai, dentro do possível, nos auxiliar, nos conduzir pela intuição. Quantos de nós já não teve aquela situação em que você tem um pensamento dizendo, não faça isso, faça aquilo, não vá por aqui, vá por ali, né? Quantos de nós já não tivemos isso? É algo normal do nosso cotidiano. É o nosso anjo da guarda tentando nos auxiliar. Ao meu ver, só vejo um defeito nos nossos espíritos amigos que aqui se encontram. Eles são um pouco insistentes, né? Já os outros, né, aqueles que ainda vivem na mesma ignorância ou numa ignorância maior do que a gente, esses são persistentes, né? Mas os mentores não, eles são extremamente educados, então eles chegam, se aproximam, né, tentam nos intuir, tentam nos alertar sobre algum tipo de situação, mas se não damos ouvidos a eles, né, a gente acaba perdendo a oportunidade de errar menos, né? Porque eles não ficam insistindo, eles acabam deixando que a gente tome as nossas próprias atitudes, né? E orar é uma forma de nos conectarmos profundamente com esses amigos que estão aqui ao nosso lado, que estão próximos a nós, né? A gente sabe que a maioria de nós não tem a mediunidade de forma ostensiva, então não conseguimos ver esses seres ou até senti-los, mas a gente tem a presença desses nossos irmãos constantemente ao nosso lado, tentando nos intuir, tentando nos mostrar possibilidades melhores, na maioria das vezes, né, do que aquelas que enxergamos, já que como temos essa dificuldade de vivenciar a nossa existência como seres espirituais, a gente também tem dificuldade de enxergar um pouco além do que a matéria pode proporcionar à nossa visão. E aí esses nossos amigos entram em ação para que a gente possa tentar achar, né, uma condição melhor para os nossos atos, né? Repetindo sempre que a responsabilidade e a decisão final é sempre nossa, porque somos nós que estamos com o livre-arbítrio que temos conduzindo a nossa existência. Então a gente faz aquilo que a gente acha mais adequado, acha melhor, né? Não raro a gente depois reclama, né, quando não tomamos atitude mais acertada. Depois a gente às vezes chega ao ponto até de se queixar, mas por que, né, alguém não veio, não surgiu e não tentou mudar esse pensamento que a gente teve, que resultou em determinada atitude? Talvez porque a gente não se conectou, talvez porque a gente não fez o nosso dever de casa, que é orar, que é erguer uma prece, que é fazer uma conexão com a espiritualidade superior, porque estamos muito ligados às questões da matéria, e aí a nossa dificuldade acaba sendo muito grande. Então, às vezes, a gente pode colocar o quê? Uma música, a gente coloca uma Ave Maria, a gente coloca uma música suave, a gente coloca uma música que nos conecte a uma
situação de paz interior, de tranquilidade, e isso faz com que a gente possa modificar aquele panorama vibratório que estamos vivendo. Vamos acalmando, vamos tendo mais tranquilidade. Isso é também uma oração, né? Quando você, por exemplo, põe uma Ave Maria, escuta uma Ave Maria, se conecta com a música, né? Você ali está sendo amparado pela espiritualidade. Por quê? Porque é um contexto vibratório mais elevado, é um contexto vibratório em que os bons espíritos estarão próximos. Já aqueles que ainda vivem na ignorância não vão se aproximar tanto, porque eles não gostam desse movimento de suavidade, de amorosidade que esse tipo de música nos traz. Então, é uma maneira também de estarmos orando, de estarmos nos conectando e de estarmos aliviando as interferências negativas que possam chegar até nós, né? No mínimo, a gente diminui essa intensidade, facilitando com que a gente possa, né, decidir por nós mesmos, ou talvez até decidir com a ajuda da intuição dos nossos amigos espirituais, né? Então, orar é muito mais amplo do que a gente possa imaginar, né? Orar é algo muito mais profundo e valioso para todos nós, para que possamos, através dessa oração, criar um mecanismo diferente, criar um mecanismo de busca do sublime, do belo, do amoroso, né? E podemos, nas nossas orações, louvar, pedir e agradecer, né? Louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Louvar a Deus é reconhecer a sua grandiosidade, né? Lembrando sempre que Allan Kardec, na sua primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta quem é Deus, né? E a espiritualidade diz o quê, né? Que é a energia suprema que graça no universo, que é a inteligência maior, que é o Criador incriado, né? Então, a espiritualidade nos coloca que Deus é o Criador, o responsável por tudo que graça no universo, né? E mesmo assim está ali intimamente ligado com a gente quando estamos em prece. Então, agradecer a Deus deveria ser algo natural e constante na nossa existência, pelo simples fato de aqui estarmos novamente numa tentativa de superação, de busca de transformação, de evolução, que foi permitido por Deus para que a gente pudesse estar aqui numa condição melhor sempre, no dia de amanhã, para que a gente pudesse fazer diferente aquelas situações que não ficaram bem resolvidas no passado, e quando a gente olha para este plano em que vivemos, quando a gente olha as situações que se vivem, as notícias, as condições de vida neste nosso planeta, a gente vê que temos muito ainda que modificar, temos muito a superar nessa nossa jornada. E isso só será possível à medida em que a gente se modificar, à medida em que a gente melhorar a nossa condição moral, à medida em que a gente começar a se enxergar verdadeiramente como somos, seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Experiência essa que tem como objetivo maior nos esclarecer. Experiência essa que tem como objetivo maior fazer com que a gente compreenda aquilo que Deus quer da gente. Que a gente viva dentro das leis de Deus, onde a lei de amor, justiça e caridade se sobressai, né? Então, à medida em que a gente viver
essa lei de justiça, amor e caridade, a gente estará construindo uma obra que vai nos ser útil quando a gente regressar ao plano espiritual. Mas será que só vai ser útil quando a gente regressar ao plano espiritual? Com certeza não. Com certeza, enquanto estivermos encarnados e buscarmos a vivência dessa lei de justiça, amor e caridade, nós já estaremos nos beneficiando, né? Por quê? Porque estaremos atraindo para nós a presença dos amigos espirituais mais elevados, que vão nos auxiliar, né, a superar as nossas dificuldades com mais tranquilidade, com mais suavidade. Evidentemente, à medida em que nos conscientizamos de onde nos encontramos, nós temos também a certeza, a convicção de que passaremos por algumas dificuldades, que passaremos pelos testes necessários para comprovar realmente o nosso aprendizado. Não sei de outra maneira, né? Só passando pelas provas é que poderemos atestar que o conhecimento adquirido foi internalizado e está entrando na rota da automatização, né? Ou seja, a gente vai viver o bem, o conhecimento, assim como a gente respira, com naturalidade, sem nenhum tipo de preocupação com isso. Não é verdade? Ninguém aqui parou hoje para lembrar de respirar, né? Por quê? Porque isso a gente faz com naturalidade. Ninguém parou para pensar, né, na necessidade do coração continuar batendo para manter a nossa vida orgânica, porque isso já está dentro de um processo automatizado. Então, viver o bem, viver o amor, viver a caridade, a justiça, é algo que a gente vai precisar trabalhar também para atingir essa mesma condição das situações que a gente vive no nosso organismo, dentro do automatismo que a gente tem em diversas funções do nosso organismo. Já pensou quando a gente tiver essa condição? Ainda estamos um pouquinho distante, é verdade, de vivenciar essa lei na sua magnitude toda, né? Então a gente ainda não consegue na maioria, mas já estamos nos encaminhando, lembrando sempre que nesse momento da transição planetária nós estamos buscando atingir o nível de regeneração, onde o bem já prevalecerá. Olha que coisa maravilhosa. Então o mal será ofuscado, será uma parcela menor daqueles que estarão habitando este plano de regeneração. E com certeza a prece é uma ferramenta imprescindível para que a gente possa atingir esse objetivo maior de estar num plano mais elevado, convivendo com seres espirituais, né, mais evoluídos, com seres espirituais mais apropriados para a vivência do bem, do amor, da justiça e da caridade, né? Então é muito importante que a gente possa também automatizar esse gesto de oração com o nosso sentimento, com a nossa amorosidade, com a nossa consciência do que verdadeiramente somos. Então a gente precisa passar a colocar no nosso dia a dia a prece como algo que a gente faz com naturalidade, mas com percepção, evidentemente, né? A gente não deve jamais orar apenas com os lábios. A gente não deve apenas repetir palavras. Precisamos entender o real sentido da oração. De nada vale repetirmos palavras
sem estarmos conscientes do que elas significam, da sua proposta para a nossa transformação. Porque, como disse Jesus, tudo que pedirdes em oração, pedi, obtereis. Né? A gente precisa, então, estar consciente do que estamos falando para poder perceber, né, o sentido, para perceber o alcance da oração. Evidentemente que, como eu já disse, face ainda a nossa inexperiência, por vezes pedimos coisas que não nos auxiliarão na nossa caminhada. Ao contrário, às vezes até atrapalham. Né? O dinheiro é um aspecto bem interessante para ser citado e que traz desconforto, traz algumas situações que são desagradáveis de se vivenciar. Né? Isso acontece com muita gente. Então, as pessoas às vezes pedem, né, para ganhar na loteria, para ganhar aqui, para ganhar acolá. Mas isso é com a visão da matéria. Porque às vezes, lá do outro lado, quando a gente estava planejando a nossa reencarnação, né, quando a gente estava no plano espiritual, onde a gente tem a visão ampla, né, porque a visão aqui é turva, aqui a gente enxerga embaçado enquanto espírito, né? Por mais límpida que seja a nossa visão material, não se assemelha à visão espiritual, onde lá a gente vê com clareza, a gente vê as perspectivas, a gente vê realmente o que pode acontecer, o que pode nos trazer, né, de prejuízo ou de lucro espiritual às nossas atitudes. E aí, quando a gente está lá, a gente faz uma programação, né, e destaca alguns pontos mais importantes que a gente programa para que eles ocorram. Né? Por quê? Porque são de vital importância para o nosso processo evolutivo. E às vezes a gente pede, olha, eu não quero ter dinheiro. Por quê? Porque se eu tiver dinheiro, eu vou colocar os pés pelas mãos. Eu não vou saber trabalhar, né, com a riqueza. Vai me levar a tomar atitudes equivocadas. Eu ainda não tenho esse fundamento bem formado. Né? Então eu prefiro não correr esse risco, passar pelas agruras, pelas dificuldades, às vezes até da falta, mas lembrando que jamais passamos, né, pela necessidade extrema, sempre há uma possibilidade de modificar a situação, de amenizar as nossas dificuldades. A espiritualidade com certeza sempre está nos amparando nesse sentido, né? Tanto é que é muito difícil alguém morrer de fome. Por quê? Porque sempre tem uma maneira, sempre tem alguém, sempre tem um jeito de você superar a sua dificuldade, né? Então a gente tem, evidentemente, este paliativo, este apoio, este amparo para que a gente não passe pelas necessidades que não estejam dentro da nossa programação. Então, mas isso a gente vivencia lá no plano espiritual, né? Onde o dinheiro não tem valor nenhum. Mas é quando a gente encarna, né? Ou melhor, reencarna, né? Adentramos este plano onde a necessidade da matéria ainda é uma realidade. Não tanto quanto as pessoas buscam, né? Porque se busca as coisas materiais assim com uma ânsia muito grande, vivendo muito o supérfluo em detrimento do que é realmente necessário para a nossa existência. Então a gente vê que quando se reencarna, a gente acaba buscando situações que extrapolam as nossas verdadeiras necessidades. E passando por isso, a gente acaba agregando coisas e valores
que não vão fazer bem para a nossa trajetória, nos levando até a cometer equívocos em função de obter coisas que não serão produtivas, que não estamos preparados para lidar com elas. Daí o dito, né, de que é muito mais fácil passar pela pobreza com provação do que passar pela riqueza, porque a riqueza traz possibilidades muito maiores da pessoa escorregar, da pessoa tomar um outro caminho, né? Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pede, né? Evidentemente a espiritualidade, sabendo das nossas reais necessidades, nos dá aquilo que é necessário para a gente continuar a nossa jornada, para a gente superar as nossas dificuldades e nos transformarmos. Mas, através da prece, a gente precisa aprender a, primeiro, agradecer, louvar a Deus, né? E depois agradecer por tudo que temos, né? Agradecer pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos novamente reescrevendo a nossa trajetória, tendo a possibilidade de modificar aquilo que a gente fez no passado e que não foi da forma mais adequada. Nem sempre conseguimos nessa única reencarnação. Às vezes a gente leva muitas, né, para poder aprender, para poder entender melhor aquilo que realmente devemos fazer e até nos esforçar, né? Então, quando a gente ora e pede, por exemplo, força para poder reagir às dificuldades da caminhada, energias para combater as tentações nas quais estamos, né, sujeitos, já que o próprio Jesus, né, no deserto, passa por aquela tentação, por aquela tentativa de demovê-lo do seu projeto maior, né, de cumprir a missão que Deus havia lhe dado, né? Então, se Jesus passou por isso, que dirá nós, né, que aqui estamos? É lógico que isso acontecerá de forma proporcional, né? Ninguém carrega o fardo maior do que a sua capacidade de transportá-lo. E mesmo assim, às vezes, a gente se queixa, né, das nossas dificuldades. Mas imagine, estamos aqui de acordo com aquilo que a gente solicitou e que a gente pode. Porque, na realidade, por vezes, no plano espiritual, nós chegamos a fazer solicitações daquilo que não temos condições de fazer, né? Por quê? Porque a gente quer resolver as nossas questões. E aí volto a repetir. Quando estamos lá, temos uma visão muito diferente daquela que temos hoje aqui nesse mundo de provas e expiações, aqui nesse mundo materializado, né? Porque a gente vai lá enxergando com mais clareza, né, aquilo que a gente precisa fazer para evoluir, para apagar os equívocos do passado, para regenerar as nossas atitudes. Mas realmente a gente não tem às vezes a condição de assumir aquilo que a gente quer, que a gente acha que vai poder fazer. Então a espiritualidade nos dá aquilo que a gente pode efetivamente fazer, né? E aí por isso é importante a gente pedir força para superar as nossas dificuldades. E olha, é difícil a gente encontrar alguém que, apesar de ter, na maioria dos casos, reduzida a sua solicitação, né, é muito difícil encontrar alguém que não se queixe, né, daquilo que lhe foi concedido, muito menos do que foi pedido na maioria das vezes. E assim a gente age também na oração, né? Nem sempre a gente se coloca de uma forma adequada
para orar. Por quê? Porque pedimos aquilo que estamos vendo, não pedimos aquilo que precisamos. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Jesus disse o quê? Que não se move um fio de cabelo da cabeça sem que o Pai tenha conhecimento. Então ele também sabe. E aí podemos dizer, então, por que orar se Deus sabe de todas as nossas necessidades? Porque na hora que você está orando, você está também num ato de humildade. Não é? Você está sendo humilde, porque você está reconhecendo, né, as suas imperfeições e também reconhecendo, né, a grandeza de Deus. Então é muito importante a gente orar. É muito importante demonstrar a Deus a nossa gratidão, demonstrar a Deus o nosso reconhecimento por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por toda a sua infinita misericórdia. Né? Porque reencarnar é, sem dúvida alguma, o mais contundente, né, presente que Deus pode nos dar, que é a possibilidade de refazer a trajetória até que a gente acerte, né, até que a gente consiga. Né. Então, orar é o reconhecimento de que estamos conscientes da grandeza, da grandiosidade de Deus e de toda a sua misericórdia por cada um de nós. Né? Orar pode ser uma atitude direcionada não só para pedir, mas para agradecer e também para louvar. Mas nos pedidos que a gente faz, a gente pode pedir muito mais do que apenas então somente as nossas necessidades. Por exemplo, nesse momento agora em que estamos vivendo essa pandemia, né, do coronavírus, é uma grande oportunidade para que a gente possa fazer, né, o nosso exercício de humildade, pedindo não só para nós, para os nossos parentes, para os nossos familiares, pedir para toda a humanidade. O quanto é necessário, por exemplo, a gente está pedindo pelos profissionais da saúde que estão aí na linha de frente do combate do coronavírus, para os pesquisadores que estão lá desenvolvendo a vacina para que ela possa realmente ter eficácia e que através das nossas preces os amigos espirituais possam estar próximos a esses nossos irmãos para que eles encontrem os mecanismos e os caminhos mais corretos para atingir através da vacina a cura desse vírus. A gente precisa pedir para aqueles que estão doentes, para aqueles que foram acometidos pelo vírus, para que possam se fortalecer através da energia dos bons amigos espirituais. Né? A prece é uma medicação, é um socorro extremamente eficiente. Né? Tem um exemplo bem interessante no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando se retrata um carnaval no Rio de Janeiro, em que há todo um aparato preparado do plano espiritual para minimizar os efeitos danosos que o reinado de Momo traria. Uma equipe comandada por Bezerra de Menezes se instala nas proximidades do Rio de Janeiro, isso no plano espiritual, e de lá passa a dar atendimento e socorro para aqueles que estão envolvidos com o carnaval. E numa dessas situações, uma senhora, uma idosa, faz uma prece, né, pedindo auxílio, pedindo socorro, né,
para a sua neta, né? E é a sua neta que está passando por um processo de aborto, né? E aí os bons amigos espirituais, através de Bezerra de Menezes, vão socorrer essa nossa irmã. E aí, através dessa prece que é acolhida no plano espiritual, prestam atendimento a ela. Assim como também nesse mesmo livro tem uma jovem que havia ido visitar uma senhora doente e volta para sua casa, próximo ao circuito do carnaval, um local mais ermo, e percebe que está sendo seguida por alguns homens. Aí o que ela faz? Ela ora, ela pede socorro, pede amparo. E essa oração chega até Bezerra de Menezes, e lá do plano espiritual eles intuem a 2 policiais que estavam numa patrulha a desviarem do seu caminho e irem dar socorro a esta menina. E aí, chegando nas proximidades, as pessoas que a perseguiam evadiram do local, salvando o que poderia ser uma tragédia na vida daquela garota, né? Que, através da oração, conseguiu o socorro. Evidentemente, temos que levar em consideração também a missão que ela estava desenvolvendo naquele momento, que foi prestar solidariedade, que foi prestar socorro para uma pessoa necessitada. E aí conseguiu obter o amparo dos amigos espirituais. Então foi através da oração que ela consegue sair daquela situação de dificuldade. Devemos orar também, principalmente por aqueles que já desencarnaram, né? Kardec, no seu trabalho na Revista Espírita, na Sociedade Parisiense, ele tem contato com os desencarnados, e num dos seus casos, um deles diz que está sofrendo muito e pede orações. E aí Kardec solicita aquelas pessoas que estavam lá na reunião presentes, qual delas poderia estar se incumbindo de orar durante toda uma semana para aquele irmão. E aí uma pessoa assume essa responsabilidade e durante toda a semana faz preces voltadas para aquele irmão. Findada aquela semana, na outra reunião, o espírito volta para agradecer, porque através da prece ele tinha conseguido obter uma melhora muito grande no estado em que ele se encontrava no plano espiritual, né? Outra situação também muito interessante com relação à prece é que está no livro Nosso Lar, né? São 2 as situações na realidade. A primeira, logo no início, quando André Luiz é resgatado dos umbrais para Nosso Lar, ele fica sabendo que na realidade haviam espíritos ali ao seu lado, esperando, aguardando para ele socorrer há muito tempo, mas que não conseguiam em função da vibração que ele estava emitindo através dos seus pensamentos. Mas que à medida em que ele modificou esse teor vibratório, na medida em que ele se eleva até os bons espíritos, até Deus, e pede perdão e pede socorro, imediatamente os amigos espirituais socorrem-no, fazendo com que ele seja retirado dali e levado para o devido socorro até Nosso Lar. Também em Nosso Lar, ele tem a visão daqueles que oravam por ele. E que surpresa!
A única pessoa que orava por ele era uma senhora, que ele inclusive encontra lá em nosso lar, né? É um fato até bem interessante. Uma senhora que levava sempre seu esposo para ser atendido por André, né? Então ele, não de muito bom grado, mas acabava atendendo aquele senhor. E foi justamente aquela senhora, né, que passou a orar por ele quando ele desencarnou. E aquelas preces o ajudaram muito. Então devemos atentar e orar por aqueles que já desencarnaram. Sejam eles os nossos parentes, os nossos amigos, sejam eles os desconhecidos, sejam eles os suicidas, sejam eles quem for, merecem a nossa oração. E isso vai fazer com que possa minimizar as suas dificuldades. E por vezes estaremos angariando amigos no plano espiritual, né? Na medida em que estamos orando por pessoas desconhecidas, pedindo que a misericórdia interaja e ampare esses nossos irmãos. Até porque a oração, ela é uma energia, já que os nossos pensamentos, as nossas palavras, estão todas elas envolvidas por energias. Então a gente precisa colocar essas energias no sentido do bem. E a oração, evidentemente, tem o poder de fazer isso. Mas é necessário que tenhamos em mente que a oração mais agradável a Deus é aquela que sai do nosso coração. É aquela que, né, tem o sentimento da amorosidade, que tem a compreensão, que tem a percepção dessa grandeza de Deus e que Ele tudo pode, né? Lembramos daquela passagem no templo em que Jesus observa que duas pessoas estão lá orando, né? E que uma delas ergue a sua oração da seguinte maneira: agradeço, Senhor, por ter tudo que tenho, né? Porque eu jejuo, eu dou meu dízimo, né? E agradeço por tudo que tem me dado. E do lado tem o outro, o fariseu orando, que não ergue nem a cabeça. Ah, um detalhe, esse publicano que está orando, ele disse também: agradeço, inclusive, por não ser como esse fariseu aí do lado. Olha quanta humildade por parte dele. E o fariseu está lá orando, com os olhos baixos, nem levanta a cabeça, pedindo perdão, reconhecendo ser ainda um pecador, pedindo perdão ao Pai pelos pecados, pela sua condição. Jesus diz aos apóstolos que o segundo havia tido a sua prece atendida, né? Porque ele havia orado com o coração, com humildade, diferente do primeiro, que havia colocado o orgulho, né, na sua prece. Então precisamos orar realmente com o coração, não apenas repetir palavras, mas sentir as palavras, as vibrações que estamos enviando para os espíritos amigos, né? Pedindo sempre orientação, né? Pedindo como Francisco de Assis fez, né? Ele pediu o quê? Né? Discernimento para poder mudar aquilo que era possível de ser modificado, e para que ele tivesse, né, paciência, para que ele tivesse renovado o seu bom ânimo para superar aquilo que ele não poderia modificar, porque fazia parte do seu processo de evolução, do seu processo de provas e expiações, né? Então precisamos estar sempre conscientes que a eficácia da prece é muito intensa, mas ela vai agir exatamente de acordo com as necessidades reais, as necessidades
concretas. Porque às vezes a gente pede, por exemplo, a cura para o doente. E na nossa visão, a cura para o doente é fazer com que aquela doença, né, termine, seja extirpada, com que ele consiga atingir a cura para aquele mal que ele está passando. Mas muitas vezes, não são poucas, aquela doença, o fato dela estar instalada ali, significa que ela está trazendo a cura através do seu processo de dor, de transformação que está operando naquele que está doente, né? Então, às vezes, aquele que está doente, ele está depurando as suas viciações, as suas imperfeições, através daquela doença. E aí ele está se melhorando. Então a gente deve pedir sempre o quê? Força, amparo dos amigos espirituais, para que aconteça sempre o melhor para a evolução daquele nosso irmão, para que ele possa, né, obter força para poder passar por aquelas dificuldades sem reclamar, passar por aquelas dificuldades com a consciência de que aquilo é necessário para a sua superação. Então, nesse sentido, a oração com certeza terá mais eficácia, ela será atendida de pronto, porque os Espíritos estão sempre prontos a nos auxiliar, desde que a gente efetivamente queira esse auxílio, né? Desde que a gente queira realmente fazer aquilo que nos programamos para executar neste plano de provas e expiações. E assim, meus irmãos, que a gente possa transformar a oração, transformar a prece naquilo, né, que permeia a nossa existência, naquela energia que nos traz alento, que nos traz paz, que nos traz tranquilidade para podermos superar todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade do nosso caminho. Como eu disse para vocês, os nossos amigos espirituais não irão resolver as nossas situações, porque essas cabem a nós mesmos darmos solução. Mas com certeza eles vão fazer com que a gente supere com mais tranquilidade, com mais paz, né? Com mais equilíbrio toda e qualquer dificuldade que possamos ter na nossa caminhada. E para a gente poder encerrar, vamos então fazer a nossa oração. E nada melhor do que a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois seus são o poder e a glória para toda a eternidade. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe e ilumine. E assim, meus irmãos, que a paz de Jesus, que a misericórdia dos amigos espirituais possa nos fortalecer não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade.